Salve galerinha! Voltamos para falar de riscos, lembrando risco, né? O investidor, o maior risco para ele é ele perder o dinheiro ou parte do dinheiro ali que ele investiu. E olhando para riscos, nós vamos falar aí de risco de mercado, risco de ir ao supermercado e acabar tendo a casa assaltada. Não. Risco de mercado ele vai estar totalmente ligado com a volatilidade. Lembra que a gente falou sobre volatilidade? Se não lembra, dá uma procurada ali. Nós temos uma aula só explicando o que é volatilidade, que é um sobe e desce, né? Uma hora o preço está aqui, daqui a pouco está ali, e daqui a pouco desce. Isso também vale para rentabilidade, né? Rentabilidade baixa, aí eu tenho uma alta rentabilidade, subo mais ainda, daqui a pouco eu perco um pouco mais e assim por diante. Essa é a volatilidade. Isso não é desenho de montanha, não é um eletrocardiograma, é a volatilidade. Vol, isso é risco de mercado. O risco de mercado está diretamente relacionada à mudança de preços. Então imagine alguns conceitos aqui que está diretamente vinculado a risco de mercado, risco de volatilidade. Então nós vamos trazer um exemplo aqui. Imagine que você comprou ações de Petrobras, né? Ações preferenciais, né? Petri 4. Se você não entendeu isso, relaxa, a gente vai ter uma aula explicando um pouquinho. Mas imagine que você comprou aí ações de Petrobras. As ações de Petrobras aí, elas valiam hipoteticamente R$ 20, certo? Mas estourou a pandemia lá no ano de 2020. Uma das coisas que foi feito no mundo inteiro foi o lockdown. Lembra do lockdown? Né? Todo mundo ficando em casa. Com todo mundo ficando em casa, o que aconteceu? As pessoas andavam menos de carro. As pessoas andando menos de carro consumiam menos combustível. Consumindo menos combustível, os postos de gasolina compravam menos combustível da refinaria, que comprava menos combustível da Petrobras. Mas a Petrobras tinha lá um estoque enorme. E as ações da Petrobras custavam R$ 20. Só que agora ninguém mais comprava. E a Petrobras tentou vender esse combustível, esse petróleo lá para fora, para o exterior. Mas eles também disseram, os outros países, não, cara, tá sobrando combustível aqui. Tá sobrando. Eu tenho um monte de barril de petróleo em estoque e ninguém está usando porque eu também tenho lockdown. Automaticamente, essa realidade de mercado faz com que as ações de Petrobras comecem a cair, mesmo ela tendo um estoque muito grande, porque fica aquela situação: quando que a Petrobras vai começar a vender esse petróleo de novo? Quanto que ela vai começar a ter lucro? E aí as ações começam a custar 16, 14, aí sobe um pouquinho mais para 15 num certo dia. No outro, isso sobe aí para 16,50 e daqui a pouco continua despencando. Então, essa volatilidade ela é referente ao mercado. O mercado não está comprando petróleo, com isso aí sobra petróleo e as empresas que vendem petróleo começam a se desvalorizar. Automaticamente eu tenho essa volatilidade. Essa volatilidade é o risco de mercado. Eu não consigo, ela é muito parecida às vezes com o conceito de liquidez, mas lembra, o risco de liquidez é não conseguir vender pelo preço justo, e aqui risco de mercado é essa oscilação do preço. Então imagine que pode ter uma questão nos moldes assim na sua prova. Fulano comprou uma ação a R$ 20 e hoje essa ação está valendo somente 15, né? Qual o risco de mercado que o fulano que comprou essa ação está exposto aqui? É o risco de mercado. O mercado fez com que houvesse desvalorização no preço do ativo e agora eu não consigo vender pelo preço que eu comprei inicialmente, estou perdendo dinheiro aqui. E lembre-se, o risco principal que o investidor teme é o risco de perder dinheiro. O investidor daí precisa ficar sabendo que ele corre alguns riscos. O risco de mercado é um deles, é o risco da volatilidade do mercado precificar diferente, em alguns dias diferente, e na hora que eu preciso vender, não vale nem mesmo aquilo que eu paguei. Então lembra, risco de mercado tem a ver com volatilidade. Volatilidade, o preço muda por conta do mercado. Trouxemos aqui um exemplo de Petrobras, só para ficar mais fácil de você entender, e na próxima aula a gente fala de risco sistêmico e risco não sistêmico.